Olá, tudo bem? Essa é a minha aula gratuita para professores, profissionais aí da área da educação que querem saber um pouquinho mais sobre inteligência emocional, como aplicar atividades ou ter uma postura para estimular esse desenvolver habilidades socioemocionais em seus alunos na prática em sala de aula. Antes de mais nada, eu sou Rosana Becker, sou pedagoga, pós-graduando em educação socioemocional, possuo alguns projetos aí nessa área de educação emocional. Sou mãe da Marina, uma menina linda de 11 anos, tenho alguma experiência com escola, já fui diretora escolar, já tive em sala de aula, relação pais e professores, pais e equipe diretiva, alunos, professores, enfim, toda essa área educacional é minha praia, é o que eu gosto, eu nasci educadora. Bom, essa aula é um presente para vocês. Além no finalzinho da aula, eu vou apresentar uma atividade super prática e bacana para vocês aplicarem na sala de aula já amanhã, se vocês quiserem. É uma atividade bem interessante. Mas antes disso, pessoal, eu acho importante eu passar para vocês algumas coisas e bem importantes sobre o perfil desse profissional da educação, para que qual que é a postura que o professor tem que ter, né, o profissional da educação, o educador, tem que ter, ou é interessante ter, para poder criar uma conexão com seus alunos e, assim, ter um ambiente mais propício para desenvolver inteligência emocional, habilidades socioemocionais nos alunos. Tá bem? Então, espero que vocês gostem. Assistam até o final, que no final tem atividade bem legal para vocês aplicarem amanhã, se vocês quiserem. Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar a minha tela, que são alguns slides que eu preparei para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu também sou Kids Coach, na verdade, eu fiz uma especialização em coaching infantil. Então, um pouco do que eu vou falar hoje também é inspirado nesse meu conhecimento aí do coaching, que é uma metodologia bem interessante para a gente conseguir um resultado mais rápido, talvez, dos nossos alunos. Então, vamos lá. Como desenvolver habilidades emocionais na prática? Bom, primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que é uma alfabetização emocional. Que termo esquisito, né? Mas assim, acreditem, nós, adultos, somos analfabetos emocionais. Por quê? Porque ninguém ensinou a gente a sentir, né? Nós muitas vezes temos até dificuldades em identificar os nossos próprios sentimentos. Os básicos é tranquilo, puxa, estou com raiva, estou nervosa, estou triste, estou feliz, mas tem alguns sentimentos que às vezes a gente, puxa, mas o que isso está me despertando, né? Que sentimento é esse que está vindo? Então, é muito importante a gente entender que os nossos alunos, por mais que sejam já adolescentes, mas desde os pequenininhos, quem trabalha com educação infantil, é necessário nós alfabetizarmos os nossos alunos também emocionalmente. É lógico que isso não é exclusivamente o papel do professor, como qualquer outra coisa. Isso já discutiu com certeza 500 vezes com professores, né? O papel dos pais também está aí. Mas nós, enquanto educadores, e fazendo parte do dia a dia desses alunos, também, sim, temos a responsabilidade aí para também ajudar nessa alfabetização emocional. Então, vamos lá. Então, analfabetismo emocional é isso que eu acabei de falar, né? É a incapacidade de reconhecer os nossos sentimentos, né? Então, nós, realmente, a minha geração, acho que a geração de várias de vocês, eu acredito que até muita geração agora, não se fala de sentimentos, não se fala de emoções, né? O que acontece? Muitas vezes os pais, e nós professores também, e nós pais também, né? Quando tem alguma situação que a gente não está conseguindo resolver, a gente acaba abafando como se pegasse um boleto bancário e enfiasse na gaveta e que ele fosse sumir. Só que assim como o boleto vai gerar multa, juros, a partir do momento que você começa a abafar sentimentos, tanto seus quanto dos seus alunos, dos seus filhos, isso vai criando uma bola de neve, vai criando uma bola de neve, vai criando uma bola de neve, vai acumulando emoções aí que não é interessante, né? Vai explodir em qualquer momento, como o boleto lá vai explodir em qualquer momento também. Então, é importante essa alfabetização emocional, e ela se dá no dia a dia, e ela se dá cada vez que você questiona um aluno, o que você está sentindo, ou isso que você está sentindo é raiva. É tudo bem sentir raiva, eu vou falar sobre até esse tudo bem aí daqui a pouquinho.
Porque o que acontece? Quando nós ensinamos uma criança, desde que ela é bem petitiquinha lá, ensinamos sobre o mundo, o que a gente mostra para essa criança? O que a gente ensina para a criança? Ah, isso é uma chupeta, isso é uma mamadeira, isso é o cobertor, esse é o papai, esse é a mamãe, e assim vai, e elas vão falando, começando a falar tudo sobre o concreto. Agora, se a mãe foi embora, deixou o bebê no berçário, a mãe foi embora, o que a gente faz? A primeira coisa, distrair, mas nunca falar para a criança, eu sei que você está triste, que a mamãe foi embora, mas ela vai voltar. Falar que está triste. A gente não fala, a gente quer distrair, não, vamos mudar de assunto, o foco é outro. Então, assim, a alfabetização emocional praticamente não existe. Nós não falamos de emoção. Então, hoje, o que a gente mais foca? Ensinar o que é concreto, o que é palpável. O que não é palpável, que são as emoções, por exemplo, não é ensinado, nem na escola, nem em lugar nenhum, na verdade. Né? Nenhum pai chega e fala, ó, você está sentindo isso. Não. O pai pode falar que você é teimoso, que você é birrento, mas falar que você está sentindo uma raiva, que você está sentindo tristeza, que você está frustrado, isso não. É muito difícil isso acontecer, não? E assim, outra coisa, as sensações físicas, elas podem ser sentidas, as emoções não. Então, se uma criança chora porque bateu a cabeça, porque ralou o joelho, porque tá com fome, né? Aí tá tudo bem, é normal, tá com fome, tá com sono, mas se machucou. Agora, se chora porque tá triste, porque tá com raiva, aí não pode. Né? Aí não, vamos parar de chorar, não tem motivo para chorar. Como não tem motivo para chorar? Não é? Tá triste, tá com raiva, tá? Enfim. Então, é isso que a gente tem que tirar da nossa cabeça, de permitir, sim, que a criança chore. É lógico, não vamos permitir que a criança chore o dia inteiro porque ela tá triste, mas que ela entenda que aquilo é tristeza, né? Que vai passar, e vamos brincar, vamos fazer outra coisa, mas a tristeza ali tem que ser ancorada, eu sempre falo nas minhas aulas, ancore sentimentos, né? Questione ou comunique, fale com a sua criança, com o seu aluno, sobre esse sentimento que ele está sentindo. Sentimento que está sentindo. Nomear sentimentos, né? É exatamente isso que eu falei. Com os maiores, com os adolescentes, procure questionar, né? O que eles estão sentindo? O que é isso? Gente, teve uma vez que eu fiz uma entrevista com uma mãe e ela levou a filha adolescente para essa entrevista para fazer um processo de coaching comigo. E aí foi conversando, ela ficou bem resistente a respeito de fazer o processo, e aí surgiu o assunto da mãe, que se sentia triste e, ao mesmo tempo, impotente, né, diante de algumas situações dentro de casa. E aí fomos conversando e eu perguntei para a adolescente, tá, mas como é que você acha que sua mãe se sente diante disso? Ah, ela acha que pode fazer tudo. Não acha que pode tudo. Eu quero saber o sentimento dela, o que você acha que ela sente? Ela falou umas 4 ou 5 coisas diferentes, mas não falou de sentimentos. Então, assim, não se sabe sentir, né? Não se sabe nomear sentimentos. Então, é bem interessante para quem trabalha com os maiores, para estar questionando o que você está sentindo, o que você acha que sentiu. Você está entendendo? Então, ajudar a nomear esses sentimentos e alfabetizar, por mais que seja já adolescentes, por mais que seja a gente mesmo, né? A gente mesmo tem que analisar nosso interior e ver o que eu estou sentindo, o que isso despertou em mim. Então, é uma análise também interior, né? Nossa, porque como é que a gente vai ensinar os outros se a gente não tem bem noção dos sentimentos que a gente tem, né? E é permitido sentir. Então, nada disso de falar, não foi nada, não precisa ficar triste, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar... Não, precisa, tem que sentir. Agora, o que vai fazer com esse sentimento? Ah, tá com raiva? Ok, o que vamos fazer com essa raiva? Né? É certo brigar com um amigo? É certo maltratar alguém por conta da sua raiva? Então, vamos questionar, vamos jogar isso no colo do seu aluno. Tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Inteligência emocional. Então, o que é essa tal da inteligência emocional? Refere-se à capacidade de lidar com as emoções de maneira adequada e sempre respeitando os demais. Então, eu digo sempre que é um gerenciamento das emoções. Então, é você sentir, saber o que você está sentindo, conseguir respirar e pensar naquilo que você vai fazer, sem agir de uma forma impulsiva. É difícil, né? Ainda mais numa sala de aula com 40 alunos, mas é isso aí. Inteligência emocional é você ver toda aquela bagunça, ver toda aquela situação, conseguir entender que, putz, eu tô
vontade de esganar alguém aqui, né? Respirar e falar as palavras certas, conduzir de maneira mais serena, até para você não se prejudicar com essa emoção mais explosiva, né? E ter um retorno interessante aí dos seus alunos, tá? A inteligência emocional ajuda a cultivar a paciência, né? Porque se você tem que respirar, analisar o que você está sentindo, só nesse respirar e analisar o que você está sentindo, você já vai cultivar a paciência. E viver de uma forma muito mais equilibrada e positiva. Porque a partir do momento que você respira, pensa no que você vai fazer, você não vai pensar em algo ruim, você vai pensar na melhor solução, que normalmente é uma coisa mais positiva, ok? Desenvolver a inteligência emocional vai permitir que o aluno tenha consciência de seus sentimentos e necessidades. Não só o aluno, nós também. Né? A partir do momento que você pede, não, respira, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Né? Então, o que você vai fazer com isso agora? Então, a partir desse momento, você vai entender também das necessidades. Eu vou falar sobre sentimentos e necessidades daqui a pouco também num outro tópico, tá bem? Rosana, mas você falando assim, é fácil, né? Parece que é fácil. Não é, gente. Eu tenho consciência de que não é fácil. Ter inteligência emocional é treino. Então, não adianta você assistir a minha aula, chegar amanhã na sala, hoje eu vou usar a minha inteligência emocional. Não tem botãozinho, ligou inteligência emocional. É treino, pessoal. É treino. E assim, paciência, né? Treino com você, paciência com você mesmo. Né? Paciência com você mesmo, porque você não vai conseguir ter realmente esse respirar, tomar a melhor decisão já de início. Você vai fazer uma vez, vai esquecer, vai sair do salto algumas vezes, vai fazer mais vezes e assim vai. Tá? Então, é treino, certo? E é importante para a sua saúde e importante para o bem-estar da turma toda. Né? E a partir do momento que você faz isso e você vê os benefícios, você vai ajudar o seu aluno a fazer isso também. Certo? E daí, com as aulas já mais direcionadas para a inteligência emocional, você vai ter o retorno também deles. Tá? Isso aqui é bem legal. Comunicação não violenta. Quem já ouviu falar? Então, comunicação não violenta não tem a ver de violência mesmo, propriamente dito, né? Não estou dizendo aqui que vocês têm uma comunicação violenta com seus alunos, não. Comunicação não violenta é uma técnica, né? Chamada de CNV. Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que fala sobre isso, né? Hoje aqui eu vou dar uma pincelada, como eu estou pincelando os outros assuntos, eu vou dar uma pinceladinha do que é CNV, mas é uma técnica de comunicação, porque assim, você cria uma conexão com o seu aluno a partir do momento que você consegue se comunicar, você consegue entender necessidades e sentimentos, né? Então, a comunicação não violenta é uma técnica bem interessante para vocês aprenderem. Se quem quiser pode se aprofundar mais, é Marshall Rosenberg, o nome do autor. O livro é Comunicação Não Violenta. Tá? Então, comunicação não violenta é baseada em sentimentos e necessidades. Então, você tem que entender qual é a necessidade, porque o sentimento ele é fruto de uma necessidade que foi atendida ou uma necessidade que não foi atendida. Então, se você tem uma necessidade e ela foi atendida, você conseguiu suprir essa necessidade, você vai ficar feliz, você vai ficar realizado, enfim, tudo isso mais. Se você tem uma necessidade que, de repente, não foi atingida, aí você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai ter outros sentimentos que não os sentimentos positivos. Né? Então, para quem está entrando agora, essa é a minha aula que eu estou gravando, aula gratuita sobre educação emocional para aplicação na sala de aula. Bom, continuando, sentimentos e necessidades. Então, cada sentimento está atrelado a uma necessidade, que foi atingida ou não, certo? Então, é importante você entender qual é a necessidade que não está sendo atingida, né? Ou qual é a necessidade que foi atingida que gerou aquele sentimento. Então, a partir do momento que você identifica a necessidade, você vai justificar o sentimento que aquela pessoa está tendo. Bom, importante falar sobre problemas na comunicação. Gente, escutem, abram bem as suas orelhas, liguem as suas antenas parabólicas. Porque esses problemas na comunicação são muito comuns, porque é uma coisa meio que cultural. A gente já vem com essa bagagem da nossa família, de ter essa postura com problemas na comunicação. Quais são eles? Então, vamos falar o seguinte.
Vamos dizer que um aluno seu chegou para contar um fato que aconteceu, que um amigo brigou, que aconteceu alguma coisa. Bom, primeiro problema na comunicação. Poxa, mas também você só provoca. Mas também você... Então, julga. A partir do momento que você joga um julgamento na sua fala, você já corta e quebra a conexão com a pessoa que você está falando, seja seu aluno, seja seu filho, seja seu marido, seja quem for. Então, não adianta você vir, quando alguém vier contar alguma coisa ou dividir uma situação com você, e você já vir com o julgamento. Então, cuidem, gente, cuidem, né? A hora que alguém se dirigir a você para contar alguma coisa, para dividir uma situação, pense na Rosana, sem julgamento, sem julgamento. Então, não jogue julgamento. Segundo, mas se eu fosse você, eu tinha feito isso. Gente, ninguém é perfeito, né? É muito fácil você dizer, se eu fosse você, eu tinha feito isso, se você não está naquela situação de estresse e não acabou reagindo de uma forma impulsiva, né? Então, se você tem uma inteligência emocional, respirou, pensou, agiu de uma maneira legal. Agora, se você agiu de uma maneira impulsiva, é porque você teve diante de uma situação de estresse. Agora, você vai falar com o colega, ou um aluno vem falar para você uma coisa que aconteceu, numa situação de estresse, e você fala para ele, mas seria melhor se você tivesse feito isso. É lógico, você está calmo ali, não sofreu a situação de estresse, vem rápido uma solução tranquila para fazer. Agora, ele passou uma situação de estresse e não soube usar a inteligência emocional. Então, não venha dizer que eu faria melhor assim ou assado. Se eu fosse você, tinha feito assim. E isso vai quebrar a conexão com o seu aluno, ok? Outro problema na comunicação é você querer dar uma lição de moral. Né? Mas isso é errado, mas isso não se faz, mas você fez de uma maneira totalmente equivocada, puxa vida, mas você foi mal educado. Então, vir dar uma lição de moral. Né? Então, isso também quebra a comunicação. Entenderam? Rosana, mas... e outra coisa também que quebra a comunicação é dar conselho. Mas se fosse você, mas a próxima vez que isso acontecer, faça isso, isso e isso. Então, não dê conselho de imediato, porque você pode pensar, mas se o aluno está me procurando, quer dizer que ele quer um conselho. Ok, ele vai querer um conselho, muitas vezes. Só que não é a primeira coisa que você tem que falar. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando alguém, seja seu aluno, seja quem for, divide alguma coisa com você? Desculpem. Acolher e ser empático. Puxa, eu entendo que você ficou chateado com isso. Eu também ficaria. Poxa, vem cá, senta aqui no meu colo, vem no colinho da tia, da prof, sei lá como é que vocês chamam, né? Acolhe, entenda. Puxa, eu também entendo o que você está passando, eu passei por algo parecido. Acolhe, né? Faz com que ele... alguém está me entendendo. Pronto, conectou. Aí sim você vai fazer algumas perguntas para entender melhor o que aconteceu. Eu vou falar sobre perguntas poderosas daqui a pouco. E aí sim partir para um conselho, né? Não falando, eu faria melhor, mas partir para um conselho, para partir para uma orientação. E às vezes a orientação cheia de perguntas para que ele ache a solução. Né? Sem dizer, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você devia ter feito isso ou aquilo. Não, você pode jogar várias perguntas, fazendo com que a própria criança ou o próprio adolescente encontre a solução para aquela situação, que é o ideal, né? Não ficar dizendo o que tem que fazer, mas fazendo com que ele entenda e chegue à conclusão do que deve ser feito. Então, existem 4 passos para a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, pessoal, não se resume a esses 4 passos, certo? Isso aqui é só uma pincelada para vocês entenderem como é que faz a comunicação não violenta para vocês conseguirem extrair, porque assim, quando você usa a comunicação não violenta, você consegue do outro uma resposta melhor. Aumenta muito a chance de ele te atender. Então, a tendência é que você consiga aquilo que você quer, se você utilizar a comunicação não violenta, CNV. Primeira coisa, observar e relatar sem julgar. Então, você vai observar o que está acontecendo. Por exemplo, o aluno derrubou o estojo inteiro no chão. Você vai relatar aquilo sem julgamento. Fulaninho, você derrubou o seu estojo de lápis no chão. Pronto. Vai chegar e falar, poxa, fulano, derrubou de novo no chão, já falei para você tomar cuidado. Não. Você só vai relatar, sem avaliar, sem julgar. Ok? Depois, definir e falar sobre sentimentos. Então,
O que eu estou sentindo em relação a isso que aconteceu? Atrapalhou a aula, você já tinha avisado que ia derrubar, você já falou que não era para deixar aquele estojo ali em cima, e ele teimou e deixou e derrubou. Essa foi a situação. Você somente falou, você derrubou o seu estojo no chão. Não vai falar, pô, derrubou de novo no chão. Não, você derrubou o seu estojo no chão, ok? Quando isso acontece, fulano, eu fico um pouco chateada, né? Quando isso acontece, fico preocupada, certo? Então, fale do que você se sente quando isso acontece. Não vale falar que você fica com raiva dele, porque você já falou 500 vezes, mas, na verdade, é porque a gente não sabe avaliar o nosso sentimento. Na verdade, a gente fica preocupada, porque, pô, já falei tantas vezes, fico preocupada, porque o que acontece que ele não consegue fazer o que eu estou falando? Tá? Então, fale do seu sentimento. E depois descubra a necessidade. Qual é a necessidade? Por que eu fico preocupada, triste, até com raiva dele ter derrubado? Porque a minha necessidade é que eu consiga dar a minha aula sem interrupções, que eles sejam mais organizados, eles respeitem esse horário da aula, enfim, eu estou dando só um exemplo, né, pessoal? Vamos lá. Então, essa é a minha necessidade. E o aluno ali fez com que essa minha necessidade não fosse suprida, né? Então, fale da necessidade. Poxa, eu preciso que vocês se concentrem, que nesse momento da explicação não hajam interrupções, então eu preciso que ter um ambiente que seja favorável para vocês aprenderem, certo? E depois faz o pedido. Seria possível que você deixasse esse estojo na sua mochila? Ou até você pode jogar uma pergunta. Em qual local seria mais interessante você deixar o seu estojo nesse momento de explicação que você não vai utilizar o seu estojo? Certo? Só que cuidado também, né, pessoal, quando vocês fazem os pedidos suicidas, né, que são os pedidos que vocês não são muito claros no que querem, né? Eu já vou dar um exemplo de pedido suicida, deixa eu só terminar sobre o pedido. Então, assim, você pode, esse é um exemplo bem simples, né? Podem ter situações um pouco mais detalhadas, aí você pode pedir para que o seu aluno repita. Então, o que você vai fazer agora, ou o que você vai fazer na próxima aula, né? O que você entendeu que é para ser feito com esse estojo? Se ele responder algo que não era o que você pediu, primeiro, em momento nenhum você vai dizer, poxa, não entendeu nada mesmo, hein? Não. Desculpe, eu acho que eu não soube me explicar. Vou explicar de outra maneira para ver se agora fica mais claro. E explica de novo em outras palavras e pede para repetir de novo. Então, você tem que tomar cuidado, você quanto professor, quanto educador, da maneira que você fala para não quebrar essa conexão, certo? Porque a partir do momento que você fala lá, com julgamento, né? Poxa, você não entendeu nada mesmo do que eu falei. Você está falando o quê? Mas você é burro, hein? Poxa, mas vou ter que explicar de novo. Então, fica uma fala cheia de julgamento, certo? Eu vou dar um exemplo de pedido aqui para vocês entenderem o que é um pedido suicida. No próprio livro do Marshall Rosenberg, ele faz esse exemplo, que a esposa tinha, eu vou falar bem rapidamente, o marido trabalhava demais, até tarde, chegava tarde, a esposa às vezes tinha que jantar sozinha, ela estava chateada com toda aquela situação do excesso de trabalho do marido, e um dia ela falou assim, poxa, você podia trabalhar um pouco menos, né? Você está trabalhando demais. Ok, o marido ficou pensando naquilo, e lógico, a história é bem comprida. E resolveu ter razão, não vou trabalhar tanto. E a partir do dia seguinte, ele começou a trabalhar um pouco menos, sair um pouquinho mais cedo do trabalho e jogar golfe. A necessidade da esposa foi suprida? De estar com ele, de ter companhia no jantar? Não, porque ela não soube pedir de maneira correta. Então, cuidem com os pedidos que vocês fazem para vocês conseguirem dos alunos aquilo que vocês querem. Sejam claras, ok? E claros. Empatia. Gente, é justamente o acolher, né? É entender a necessidade do outro, né? Então, se ele está com esse comportamento, qual é a necessidade que não está sendo suprida? Né? Então, entender o outro, aceitar quem ele é e dar espaço à oportunidade. Então, é muito fácil a gente, e olha, vocês vão escutar muito eu falar sobre julgamento, né? Muito fácil a gente julgar o outro, o comportamento do outro, achar que o outro é irritado, que o outro é bagunceiro, que o outro aluno, né? Ele é mal educado, não tem limite, mas a gente não sabe a história dele. Por mais que seja pequeno, a partir do momento que ele foi concebido, ele tem uma história, desde lá do dentro do útero, que tem gente que fala que até antes, né?
tem uma história, né? Tem toda uma história, ele já está carregando a bagagenzinha dele, enchendo a mochila dele. Então, às vezes, o aluno vem para você, você não sabe nem o histórico da turma anterior, né? Que às vezes não tem essa comunicação. Ou ele vai vir de outra escola, que também você não tem a comunicação da outra escola. Então, é muito fácil rotular e julgar um aluno, né? Então, é muito mais difícil, sim, você aceitar o seu aluno, tentar entender que ele tem necessidades, de alguma maneira elas não estão sendo supridas, e tentar descobrir que necessidades são essas, para tentar ajudá-lo também, né? Enfim, e tentar dar espaço para que ele se revele, né? Para que ele fale. Então, com isso você vai criando a conexão. Então, a partir do momento que você tem uma conexão, que você acolhe, que você está junto, esse aluno vai começar a ver que tem espaço para se mostrar, né? Livrar-se de julgamentos, né? Empatia, em primeiro lugar, é livrar-se de rótulos e julgamentos. Às vezes o aluno vem da outra turma lá, nossa, boa sorte, você vai pegar essa peste. Já vem com o rótulo de peste na testa, poxa, né? Então não é por aí. Entender sentimentos e necessidades, que eu acabei de falar na CNV, né? Repetir agora mesmo para vocês. Se colocar no lugar do outro, aí tem uma novidade para alguns de vocês. O que é se colocar no lugar do outro? Muitas vezes a gente fala para os nossos alunos, você gostaria que fizesse isso para você? Ok, é válido até certo ponto, porque em alguns momentos ele pode pensar na cabecinha dele, até falar para você, eu não ia nem ligar, não estou nem aí para que se ele fizesse isso comigo. Então, é mais interessante você tirar do umbigo dele e jogar no umbigo do outro. E falar, como você acha que ele está se sentindo? Né? Não sei. Vamos lá perguntar como é que ele está se sentindo para você entender um pouco do seu colega. Porque para ele é diferente do que para você. Então, sempre jogar o sentimento para o outro, né? Como é que ele está se sentindo? Ou como é que você acha que ele vai se sentir se você fizer isso? Então, joga o colocar no lugar do outro nesse sentido. E não vestir a roupa do outro, que não vai me servir. Né? O outro é diferente de mim. Então, as perguntas poderosas, lembra que eu falei que dá para fazer um monte de pergunta para que o aluno ache a solução? Então, as perguntas poderosas, a gente chama no coaching perguntas poderosas, são perguntas que, por exemplo, ajudam a levar a consciência dos fatos. Como isso aconteceu? O que levou você a fazer isso? Então, para você conseguir investigar todo o fato, você vai fazer diversas perguntas para que ele chegue, para que você consiga fazer um inquérito do acontecido, né? Lógico, tome cuidado para não virar um inquérito, né? Porque o aluno vai perceber que está enchendo de perguntas e aquilo está chato, ele não vai começar a não responder. Elaborar pensamentos, principalmente parafraseando, né? Do tipo, você tem certeza que aconteceu dessa maneira? Isso é mais desafiador, mas enfim. Então, você está me dizendo que o seu colega fez isso, isso, isso. Então, você está me dizendo que não entregou a tarefa por conta disso, disso, disso. Então, parafrasear é interessante. Verificar possibilidades, né? Então, de que outra maneira você poderia ter feito para entregar a tarefa? Que outro comportamento você poderia ter tido nessa situação? Que outras opções você tinha? Né? Então, verificar possibilidades. Encontrar limitações. Então, se você tinha essa outra opção, o que fez você decidir pela outra? O que te impediu de fazer isso? Né? Então, encontrar limitações. Gerar opções. Tá? O que podemos fazer agora para consertar tudo isso? Ou que outra opção você tem para entregar essa tarefa? E assim vai. Desafiar, né? Então, você está me dizendo que essa era a única opção que você tinha, então você está querendo me dizer que você não teve tempo para fazer essa tarefa, ou no próprio desafiar, o que você poderia ter feito, né? E quando você consegue fazer isso agora? Então, desafiar. Estimular ações. Então, o que você vai fazer agora? A partir de agora, qual vai ser a sua postura? Manter aprendizado, o que aprendemos com isso, que lição tiramos disso tudo, e oferecer apoio. O que eu posso fazer do que eu ainda não fiz para te ajudar a resolver essa situação? Então, oferecer apoio também. Existe uma lista de perguntas poderosas, quem quiser, me manda um WhatsApp,
e eu posso mandar alguns exemplos dessas perguntas para vocês, tá bom? Para vocês exercitarem aí, vai no banheiro, fica lendo, para vocês poderem utilizar essas perguntas, que é treino também. Na verdade, quase tudo que eu falei aqui, gente, é treino, né? Ter empatia é treino, CNV é treino, ter inteligência emocional é treino, usar perguntas poderosas é treino, tá? Bom, então, o que eu sugiro que vocês façam nas suas aulas? Se vocês forem aplicar atividades específicas para desenvolver inteligência emocional, eu tenho uma sugestão de um roteiro para vocês que eu vou passar agora. Então, primeiro, eu sugiro que você sempre faça uma retomada, um rapport. É um resgate do que foi trabalhado na aula anterior sobre os sentimentos, sobre as habilidades emocionais. Então, digamos que você teve o tema na semana passada sobre empatia. Então, lembra o que a gente trabalhou semana passada? Quem conseguiu colocar em prática? Né? Ou, às vezes, se você desafiou a ter uma prática mesmo, cada um criar uma prática, quem conseguiu completar a sua prática? Né? Então, vai fazer uma roda de conversa, ouvir, perguntar, parafrasear, usar empatia e não julgar. Né? Então, esse é o momento de criar conexão, é esse o momento da comunicação, certo? A partir daí, você vai começar uma aula conectando com eles, para poder, então, ter uma conexão até o final da sua aula. Aí você vai aplicar, minha sugestão é que você aplique daí uma atividade em grupo, uma coisa mais dinâmica, às vezes eu vou falar ferramenta, gente, que no coach a gente fala ferramenta, mas atividade e ferramenta é a mesma coisa. Então, vocês vão utilizar uma atividade que pode ser uma brincadeira, uma produção coletiva, algo que eles façam em grupo. Um jogo, uma brincadeira, uma produção coletiva, lúdica, divertida, interessante, para estimular que eles participem e se soltem. E a partir do momento que eles se soltam, eles acabam se mostrando mais. E vocês conhecendo um pouco mais e vendo que cada um tem a necessidade de trabalho de cada um. Então, estar junto, fazer junto. Então, vai propor uma brincadeira, brinca junto. Vai propor uma dinâmica para os maiores, faça a dinâmica junto. Tá? Estimular o autoconhecimento. Então, a partir do momento que cada um vai falar alguma coisa sobre aquela brincadeira, eu vou começar a entender, puxa, isso também faz sentido para mim. Ah, que legal, isso também acontece comigo. Eles vão começar a estimular o autoconhecimento, a desenvolver o autoconhecimento. E criar conexão também na atividade em grupo. A partir do momento que você está ali junto, fazendo pergunta e participando, vai criar conexão também. Na sequência, eu proponho uma atividade impressa, uma atividade de registro, né, que é onde eles vão registrar as percepções e experiências obtidas na atividade do grupo, através de perguntas poderosas. Então, você vai questionar sobre sentimentos, vai ancorar sentimentos, vai falar o que mais podem fazer sobre aquela questão que foi trabalhada ali no grupo, né? Aí é tomada de consciência, porque se eu comecei a fazer meu autoconceito naquela atividade de grupo, a partir do momento que eu faço um registro, eu tomo realmente consciência de mim mesmo, de mim, das minhas limitações, dos meus poderes, das minhas capacidades, daquilo que eu preciso desenvolver mais. Depois eu sugiro que você peça para eles, então, diante disso, diante de você percebeu que você tem essa limitação, o que você vai fazer agora para desenvolver alguma coisa e melhorar essa questão? Então, cada um pode se propor uma nova atitude aí, para que na outra semana, quando tiver uma nova aula de educação emocional, eles tenham uma semana para tentar ter uma nova atitude na vida deles. Então, uma ou mais atitudes práticas, que tem que ser detalhadas, realizável, mensurável e temporal, ou seja, eu vou fazer isso tal dia, tantas vezes, com quem, então, ser bem específico qual vai ser essa nova atitude. E, por último, registrar os aprendizados. O que aprendemos nessa aula hoje? Né? E fazer no quadro lá o registro dos aprendizados. Certo? Então, a relação dos aprendizados do encontro, da aula, enfim, de forma grupal. Então, cada um vai falar um aprendizado ou eles vão construir alguma coisa juntos. Okay? Bom, o que é Growing Group, então? Por quê? Growing Group é um projeto de educação emocional que eu criei, que vocês podem adotar na sala de aula de vocês, se vocês fizerem uma capacitação desse projeto. Então, lógico, vocês podem criar a sua própria aula, vocês podem desenvolver essa sua própria aula, fazer toda uma pesquisa das melhores dinâmicas, como tornar uma dinâmica uma atividade mais proveitosa, não simplesmente só aplicar a dinâmica, o que aprendemos disso? Então, as dinâmicas de grupo que tem na internet, elas podem ser muito mais trabalhadas, com muito mais objetivo. Então, o Growing Group, ele é um projeto comprovado de educação emocional composto por 64 atividades práticas e escritas.
aplicadas em grupos de crianças e adolescentes. Então, é um projeto para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Foi criado por mim, né? Sou pedagoga e pós-graduanda em educação socioemocional. Quais que são os objetivos? Então, levar o aluno a comprometer-se cada vez mais com sua vida e com seu propósito, assumindo responsabilidade por suas ações. Então, a responsabilidade, gente. Então, não tem culpa, ninguém tem culpa do que foi feito. É minha responsabilidade aquilo que aconteceu, é minha responsabilidade estudar, é minha responsabilidade ser mais responsável. Então, confiar em si e em suas habilidades, então, mais autoconfiança, eu vou entender que eu tenho esse poder, que eu tenho essa capacidade, que eu sou capaz de fazer, né? Elevar a autoestima, a partir do momento que ele confia em si, acredita nas suas habilidades, vai aumentar a sua autoestima. Poxa, eu sou legal. E já ia falar uma palavrão aqui, que nos meus grupos de coaching a gente fala, né? Então, eu sou demais, né? Relacionar-se de maneira saudável com o outro. Então, a partir do momento que você aplica atividades de empatia, atividades de tolerância, de respeito, não, vai se relacionar melhor com o outro, com o ambiente e consigo mesmo, tá? Resolver e gerenciar situações de conflito e superar dificuldades. Então, a partir do momento que você faz pergunta poderosa para que ele comece a se questionar, a pensar sobre tudo o que aconteceu, ele vai começar a desenvolver inteligência emocional. Ele vai começar, não, deixa eu ver como é que eu posso resolver isso. Vai respirar e vai tomar decisões de maneira mais assertiva, que é o próximo item. E, por último, criar hábitos de positividade, que é algo que você pode propor também nas aulas. Então, que hábito de positividade a gente pode ter agora nessa semana que vai ajudar a gente nessa questão, certo? Então, é bem legal. Então, como que o método funciona, o projeto, né? As atividades são aplicadas de 2 em 2. Então, da maneira que eu expliquei para vocês. A primeira, algo em grupo, o jogo, a produção coletiva, e a segunda, na folha impressa. A atividade em grupo oportuniza a reflexão, a autorresponsabilidade, gera opções de resoluções de diversas situações. Então, quando se trabalha em grupo, vão ter lá várias situações que vão propiciar para que eles, então, façam autoconhecimento, resolução de conflitos, resolução de situações que vão ser apresentadas no grupo. E a imprensa, então, possibilita a tomada de consciência, né, como eu falei, e reforça a necessidade das transformações, das mudanças, de criar mais hábitos saudáveis, não só para o corpo, mas para a mente também. Desafio colocar em prática novas atitudes para a resolução das questões trabalhadas em cada aula. Por que que o método funciona? Por que que o projeto funciona? Então, o trabalho em grupo proporciona troca e reflexão a respeito das diferentes maneiras de ver cada situação. Então, ele vai ter a oportunidade de ver como cada um pensa, se aquilo também é a maneira que eu penso ou não, entendeu? A condução das atividades são baseadas nos princípios do coaching. Então, quando eu faço as minhas aulas, por exemplo, eu vou ensinar para quem fizer qual é a conduta de um professor que tem essa postura coaching. Como é que você vai, não sendo coaching, ter a condução coach dessas atividades, dessas ferramentas, né? Então, o coaching é uma metodologia comprovadamente eficaz na resolução de questões emocionais e comportamentais. Os profissionais que aplicam as ferramentas são professores capacitados pela autora do método, então só pode aplicar o projeto quem passa pela minha capacitação, que além da capacitação ainda forneço todo o suporte e acompanhamento. Apesar de ser em grupo, o projeto oportuniza um trabalho individualizado, considerando as necessidades de cada criança e adolescente. Então, existem alguns momentos ali durante a aula, onde eu explico na minha capacitação, onde você vai, então, individualizar a atenção. É possível e é perfeitamente aplicável. Agora sim, a atividade que eu vou sugerir para vocês fazerem já amanhã, essa é uma atividade que eu tenho no meu projeto. Explodindo emoções. Encha balões pretos, de preferência no tamanho 10 ou 12 e na quantidade de 2 ou 3 para cada um. Por quê? Por que tamanho 10 ou 12 e não aquele 7? Porque o 7 vai virar uma pera e eu quero que fique redondo. Então, o tamanho do balão, acho que tem 9 também, que pode ficar mais redondinho. Coloque os alunos em círculo. Proponha para que eles falem sobre seus medos ou sobre algo que eles se sentem desconfortáveis, tipo, eu tenho mania de roer unha, ou eu tenho mania de... sou muito desorganizado, ou não consigo me organizar para estudar. Então, que eles falem suas angústias, né? Aproveita para ancorar sentimentos, e como que você se sente quando isso acontece, como você se sente com essa situação, né? Para que eles percebam que aquilo é ruim e ainda me causa sentimentos ruins. Então, aí o que você vai fazer isso quando você ancora sentimentos? Para que eles entendam que eu posso me livrar daquele sentimento ruim se eu transformar aquela atitude, se eu me livrar daquele medo, né?
Aí você pode registrar no quadro todos esses medos, todos esses sentimentos, pode colocar de um lado o comportamento, do outro lado todos os sentimentos que eles estão falando, todos os sentimentos negativos. E leia um item por vez e peça para aqueles alunos que se tirem conexão se levantem. Então, vai olhar lá alguns comportamentos, alguém mais se incomoda com isso, ou tem um pouquinho disso e se incomoda, e o que sente? Alguém sentir? Então, vai conectando os seus alunos com aquilo que está escrito no quadro. Então, quem sentir que faz parte, não, isso me pertence também, levanta. Tá? Quem não acha, não, isso não tem nada a ver comigo, não roo unha, fica sentadinho, certo? E ao contar até 3, eles vão estourar o balão, mas peça para que eles imaginem que ali é a angústia, ali é a tristeza, ali é aquele comportamento que ele tem. Então, ele quer explodir aquilo. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ter esse sentimento, eu não quero mais ter esse comportamento. E vai estourar. E vai lendo os itens, né, que eles mesmos construíram, você só reescreveu, e vai repetindo até que todos os itens forem explodidos. Certo? E aí, sempre o coração, como é que você sentiu explodindo isso? Certo? E se você conseguisse se livrar desse medo, como é que você iria se sentir? Aí começa a trabalhar os sentimentos contrários, os sentimentos positivos. Certo? Porque é interessante falar, putz, desculpa, eu estou me sentindo triste. Se eu me livrar disso, como é que eu vou me sentir? Feliz. E o que você quer sentir? Você quer sentir tristeza ou quer sentir felicidade? Você quer sentir angústia ou quer sentir calma? Ok? Então, confronte os sentimentos negativos e os sentimentos ruins e o que você quer sentir? Qual que é melhor sentir? Tá? Aí você vai entregar a folha, lógico, aqui é a folha do projeto, né? Que vem quem faz a capacitação ganha o PDF com essas folhas para imprimir. Mas vocês podem produzir a sua própria atividade se vocês não tiverem o PDF, se vocês não estiverem fazendo a capacitação. Então, vocês vão entregar uma folha para que cada um proponha, e proponha que escrevam as atitudes, emoções das situações que queriam, e as situações que queriam eliminar. Então, eles vão escrever ali dentro da bomba, ou numa folha simples, gente, de caderno mesmo, né? Essas situações que eles tiveram conexão e explodiram. Então, eles vão registrar isso para tomar consciência. Eles falaram, perceberam, se conheceram, e agora eles vão registrar para tomar consciência de tudo aquilo. Em seguida, proponham quais as alternativas práticas que cada um pode ter para eliminar os itens inscritos. Então, eu tenho unha e eu me sinto triste. O que eu posso fazer para eliminar essa tristeza? Parar de roer unha. Simples. E eles vão escrever, então, ali o que eles podem fazer para que esse sentimento, então, seja alterado para um sentimento bom. Aí, na sequência, pessoal, lembra que eu falei sobre a sequência que eu sugiro da aula? Aí vai ter lá as novas atitudes. Então, o que eu posso fazer realmente na prática, né? Então, eu posso fazer tudo aquilo para mudar meus sentimentos e para uma coisa feliz. Mas o que eu quero fazer a partir de amanhã? O que eu vou assumir? Fazer a partir de amanhã, na prática, para eu começar já a mudar esses sentimentos e me sentir mais feliz, me sentir mais realizada, me sentir mais tranquila. O que eu vou fazer? Certo? Então, proponha para que eles se proponham algo prático para começar a fazer já a partir de amanhã, a partir dessa semana, para já mudar. Vocês não querem sentir assim? Então, bora lá. Vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer. Tá? E, por último, vocês fazem daí o registro dos aprendizados no quadro, num papel, para que eles, então, falem o que eles aprenderam nessas situações todas. O que eles aprenderam sobre sentimentos, né? Então, o que vai sair aí? Vai sair, puxa, eu aprendi que eu tenho esse sentimento por conta de uma situação e eu posso mudar isso. Né? Eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir diferente. Certo? Então, esse é o presente para vocês aí, uma atividade super bacana. Testem, me contem depois como foi, quem colocou na prática, para eu saber aí como é que foi a realização dessa ferramenta com vocês, tá bom? Então, como é que funciona a capacitação? Quem tiver interesse em fazer e aprender as 64 ferramentas. Gente, são ferramentas, são aulas, atividades para 8 meses. Né? Então, você pode ter aí atividades para eles desenvolverem inteligência emocional para o ano todo. Né? Mas, Rosana, não vou aplicar no ano todo, vou pegar só no segundo semestre. Não tem problema, você vai aprender 64. Você pode escolher quais você vai dar prioridade. Tá? Então, são 6 aulas online e ao vivo. Mas a maioria podem ficar tranquilos, não conseguem assistir ao vivo. Então, elas ficam gravadas no grupo secreto do Facebook, onde você pode assistir quando e quantas vezes quiser.
certo? Elas não vão sair do ar assim, saiu do ar. Então, provavelmente ficarão eternamente lá para vocês assistirem enquanto assistir Facebook. Então, acesso ilimitado às aulas gravadas, ficarão em um grupo secreto no Facebook por tempo indeterminado. Aí vocês vão ganhar também, por exemplo, Rosana, eu quero fazer essa capacitação, mas eu não estou atuando em sala de aula, não sou professora em sala de aula hoje, eu estou desempregada, ou, enfim, você pode oferecer nas escolas como uma aula extracurricular. Poxa, eu já sou pedagoga, posso ir na escola, levo lá o projeto, apresento o projeto para a escola e ganho uma mensalidade dos pais que vão pagar por essas aulas extracurriculares. Para isso, vocês vão ganhar também matrizes de folder, palestras prontas para você fazer nas escolas, apresentações em PDF para você enviar também para os pais, para a escola. Você vai poder utilizar a logomarca do projeto. Então, por quê? Porque quando você chega na escola, teve um pessoal que foi muito legal, gente, eles fizeram até um banner com a logo, camiseta com a logo. Então, esse pessoal que fez essa movimentação teve um retorno bem bacana. Então, quando você apresenta algo que vai aparentar, né, algo realmente sério, porque uma coisa é você chegar lá, olha, eu sou pedagoga e faço aula de educação emocional. É uma coisa. Agora, eu sou pedagoga, facilitadora do projeto Growing Group, que é um projeto de educação emocional, apresenta uma pasta, faz uma apresentação do projeto num tablet, fica bem bacana. E recebe também o PDF com as ferramentas para imprimir, com aquelas atividades para imprimir. Aquela da bombinha lá, você vai receber também o PDF para você imprimir essas atividades e aplicar as atividades com seus alunos, certo? Então, quanto custa isso? Qual é o investimento? Então, a capacitação mais o PDF das ferramentas está 12 vezes de R$ 74,90 ou R$ 749 à vista. Parcelamento, gente, só no cartão de crédito, infelizmente. Mas, Rosana, mas se eu for fazer no cartão de crédito, vai comprometer o meu limite, porque a empresa vai lançar lá R$ 800 no meu cartão. Existe uma possibilidade de fazer o pagamento recorrente, onde a empresa, a Cielo, no caso que eu uso, vai descontar do seu cartão, seja qualquer bandeira que for, R$ 74,90 todo mês. Então, não vai comprometer o seu limite. Tá bem? Então, deixa eu descontar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, assistam várias vezes, coloquem em prática, testem. E, como eu falei, não é de uma hora para outra, é praticando. Então, mas a CNV não funciona, já apliquei lá 2 vezes na sala, gente. É insistir, é aplicar várias vezes, você vai começar a criar, vai se familiarizar com a metodologia, tanto da empatia, quanto as perguntas poderosas, quanto as técnicas de CNV. Então, vai ser um trabalho aí de um período para você poder dizer se funcionou ou não funcionou. Não é aplicando uma vez que você vai, mesmo porque na primeira vez que você aplicar, você não vai conseguir aplicar perfeitamente, você vai ter que treinar, tem que exercitar, decorar algumas coisas, algumas falas, imaginar situações, imaginar as perguntas que eu posso fazer naquelas situações. Tá bem? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, e espero mais ainda vê-los na minha próxima capacitação. Nós teremos uma turma especialmente para professores, exclusivamente para professores. Eu vou falar a linguagem de vocês, e vai ter início em maio. Então, na segunda quinzena de maio, eu terei uma turma especial de professores. Então, quem já quiser fazer uma pré-reserva dessa vaga, pode já me mandar no WhatsApp, que tem interesse em entrar na próxima turma, e eu vou me comunicando com vocês, né, pelo WhatsApp, sobre a data de início dessa próxima turma. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham tido um ótimo proveito das informações que eu passei para vocês, e podem ter certeza que eu tenho muito mais. Eu faço a minha capacitação e vocês vão ter aí material para vocês até ganharem dinheiro com isso, né? Não é legal? Obrigadão, pessoal, até mais.